Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 17 ao 27. O tema aqui fala a culpa. Eis que tu, tendo por sobrenome judeu, implicando favor especial de Deus, que repousas na lei, apresenta a imagem de uma confiança cega e mecânica na lei mosaica, a qual não pode salvar, e nunca teve o propósito de salvar, e te glorias em Deus. Orgulhavam-se de quem eles eram, judeus. Sabes a sua vontade? Israel tinha a palavra literal de Deus, que nenhuma outra nação no mundo tinha durante essa época. Aprovas o que é excelente. Eles tinham comprovado a palavra repetidas vezes, sendo instruído na lei. Em essência, quer dizer que eles foram instruídos pela boca de Deus. Confias que és guia dos cegos. Os judeus haviam sido designados por Deus para serem guias dos gentios, para guiá-los ao Senhor, luz dos que estão nas trevas. Sempre foi na vontade de Deus que a sua palavra, sua vontade e seu caminho fossem dados a toda a humanidade. Instrutor dos nécios, o mundo gentil era nécio em sua adoração aos deuses da sua invenção. Mestre de crianças, apresenta o Espírito Santo olhando para os filósofos gregos como nada mais que crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Os judeus tinham a palavra de Deus, que os colocava bem à frente do restante da humanidade. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensinas a ti mesmo? Os judeus ridicularizavam o mundo gentil, mas pouco se aplicavam à lei, pelo menos como eles deveriam. Tu que devias que não se deve roubar, tu que dizes que não se deve roubar, roubas. Olha só, a maioria deles fazia isso. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Muito faziam isso e fazem nos dias de hoje. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégios. Num sentido, o Espírito Santo, por meio de Paulo, está colocando Israel na mesma condição do mundo gentil. Tu que te glorias na lei, demonstras a Deus pela transgressão da lei. Em outras palavras, pelo fato de possuir a lei e não cumpri-las, eles estavam desonrando a Deus até mesmo mais que os próprios gentios. Porque quando você conhece algo e pratica o inverso daquilo que é correto, você está desonrando. E assim era os judeus naquela época, são até hoje. Também muitos falsos profetas falam de uma forma igual os saduceus, os fariseus, e cometem os mesmos erros que eles, se colocando eles num patamar, às vezes querendo ser iguais a Deus, dizendo que são anjos da igreja, onde que a Bíblia não fala nada disso. Porque por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Revela os judeus trazendo descrédito para o Senhor por viverem a aberta contradição com sua própria confissão de fé. Como está escrito lá em Isaías 52:5. Porque a circuncisão na verdade é proveitosa, se tu guardares a lei. Em outras palavras, a circuncisão não lhes aproveitaria em nada se eles transgredissem a lei de Deus. Mas se transgredires a lei, tua circuncisão se torna em incircuncisão. Revela o fato de que os ritos religiosos, mesmo tendo sido dados por Deus, não contêm nenhuma propriedade salvífica. De maneira que, se um incircunciso gentil cumprir a justiça da lei por meio de Jesus Cristo, porventura a incircuncisão não será tida como circuncisão? Isso revela que a confiança da pessoa em Jesus cumpre as exigências da lei e por isso assegura a justiça da lei, que de fato é o único modo de ser assegurada. E o incircunciso, que por natureza o é, se o guarda perfeitamente a lei, não te julgará porventura a ti? Revela os resultados óbvios da vida transformada pela fé em Cristo, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Isso fala dos judeus, que a parte de Cristo
tentam guardar a letra da lei, participando de todos os seus rituais, mas seguem transgredindo a lei. Em outras palavras, o que eles estão fazendo não transforma a vida deles e nem daqueles que os seguem. Então é por isso que eu sempre digo, graça é separado de lei mosaica, de doutrina humana, de lei humana. Graça é Jesus Cristo e o agir do Espírito Santo mudando a minha e a tua vida. Aquele que quer viver por graça e lei é condenado à morte. Aquele que quer viver com leis humanas, leis mosaicas, por doutrinas, é condenado à morte eterna, porque ela não traz a salvação. Nós vamos ser salvos pelas obras. Não. A fé em Cristo Jesus gera obras. Obras mediante o agir e o querer do Espírito Santo, não do nosso. Porque o nosso é a obra do dá a mim que eu devolvo a ti.